Porque o dinheiro nunca sobra, não importa o quanto você trabalhe. Você já se fez essa pergunta de madrugada, olhando o teto com aquela sensação estranha no peito, como se algo estivesse sempre faltando mesmo quando você faz tudo certo? Hoje, eu prometo caminhar com você até o fundo dessa resposta. Eu sou o Dr. De Lima. Este é o canal O Preço da Vida. E aqui nós falamos sobre dinheiro, sim, mas falamos principalmente sobre pessoas, sobre finanças pessoais, do jeito que ninguém te explicou antes. Respira um pouco comigo, devagar, porque o que eu vou te dizer agora não é um ataque, não é um julgamento, e muito menos uma fórmula mágica. É uma conversa honesta, daquelas que quase ninguém tem coragem de ter. Você trabalha, acorda cedo, às vezes dorme pouco, cumpre horário, faz hora extra, aceita pressão, engole frustração, o salário cai na conta e some rápido, como água escorrendo entre os dedos. No fim do mês, a pergunta volta insistente, quase humilhante: onde foi parar o dinheiro? E pior, porque nunca sobra nada para mim. Durante mais de 20 anos trabalhando com consultoria em finanças pessoais, eu ouvi essa frase de médicos, professores, motoristas, vendedores, engenheiros autônomos, gente que ganha pouco e gente que ganha bem. E isso já deveria acender um alerta importante. Se pessoas tão diferentes vivem o mesmo problema, então o problema não está apenas nelas. Nós fomos ensinados a acreditar em uma mentira confortável. A ideia de que se você trabalhar mais automaticamente vai prosperar, que esforço sempre vira recompensa, que o sistema é justo com quem se dedica. Isso soa bonito, mas não é verdade completa. E meia verdade, você sabe, costuma machucar mais do que uma mentira inteira. O dinheiro não sobra porque o jogo mudou e ninguém te explicou as novas regras. O custo de vida cresce em silêncio mês após mês, enquanto o salário cresce devagar quando cresce. Aluguel, energia, comida, transporte, internet, saúde, tudo sobe como se tivesse vida própria. E você corre atrás ofegante tentando acompanhar. Não é falta de disciplina, não é preguiça, é matemática cruel. Mas eu preciso dizer algo importante com cuidado, com respeito. Há também decisões invisíveis drenando o seu dinheiro. Pequenas escolhas diárias quase automáticas que parecem inofensivas. Um parcelamento aqui, um aplicativo ali, um crédito fácil a colar. Tudo muito conveniente, tudo muito sedutor. E tudo construído para que você nunca pare de gastar. O sistema financeiro moderno não quer que você guarde dinheiro. Ele quer que você circule dinheiro. Quer que você consuma agora e pense depois. As finanças pessoais hoje não são apenas números. São psicologia, comportamento, cansaço mental. Quando você está exausto, você decide pior. Quando está ansioso, você compra mais. Quando se sente frustrado, você compensa com consumo. E isso não te faz fraco, te faz humano. Eu já sentei à mesa com pais de família que choravam em silêncio porque não conseguiam explicar aos filhos por que não havia sobra para um simples passeio. Já ouvi mulheres competentes dizendo que sentiam vergonha de ganhar bem e, mesmo assim, viver no limite. Já vi jovens começando a vida adulta já endividados antes mesmo de entender o que era juros. Existe uma dor coletiva escondida atrás das planilhas. E talvez a parte mais cruel seja essa. Ninguém te ensinou a lidar com dinheiro de verdade. Na escola falaram de equações de datas históricas, de fórmulas abstratas, mas ninguém te explicou como organizar a própria vida financeira. Ninguém te ensinou a dizer não. Ninguém te explicou que ganhar mais não resolve tudo se você continuar vivendo sem consciência. Finanças pessoais não são sobre ser perfeito, são sobre ser lúcido. Existe também um peso emocional enorme em simplesmente sobreviver. Quando o dinheiro nunca sobra, a mente vive em estado de alerta. Você não planeja o futuro, você apaga incêndios. Vive resolvendo urgências. E quem vive na urgência não constrói reservas, não investe, não sonha, apenas resiste. E isso cansa, cansa muito,
Talvez você esteja esperando que eu diga agora algo como corte o café, faça planilha, acorde às 5 da manhã. Calma, isso vem depois. Mas antes disso, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. O problema não é que você falhou. O problema é que te colocaram em um caminho estreito escuro e disseram que a culpa era sua por tropeçar. Quando eu falo de finanças pessoais, eu falo de dignidade, de ter escolha, de não sentir medo toda vez que o celular vibra com uma notificação do banco, de não sentir aquele aperto no estômago quando o mês ainda tem dias demais e o dinheiro já acabou. Isso não é normal, apesar de comum. Se você chegou até aqui neste vídeo, talvez algo dentro de você esteja dizendo: eu preciso entender isso melhor. E eu te digo com voz calma, quase sussurrada: você não está sozinho. Existe uma lógica por trás desse caos aparente. Existe um porquê. E existe um caminho não rápido, não fácil, mas possível. Continue comigo. Porque o dinheiro nunca sobra não por falta de esforço, mas porque ninguém te ensinou a enxergar o jogo inteiro. E quando você começa a enxergar algo, muda por dentro. Não no bolso ainda, mas na cabeça. E essa mudança, eu garanto, é onde tudo começa. Existe um momento quase sempre silencioso em que a pessoa começa a desconfiar. Não é possível que isso seja só comigo. Algo não fecha. Você trabalha mais do que seus pais trabalharam, estudou mais do que eles têm acesso à tecnologia, informação, oportunidades. E mesmo assim, vive com a sensação de estar sempre atrasado na própria vida, como se o futuro estivesse sempre alguns passos à frente, inalcançável. Esse sentimento não é fraqueza, é percepção. Ao longo dos anos eu aprendi que o dinheiro nunca sobra porque ele não vai embora apenas pela porta da renda e das despesas. Ele escapa pelas frestas emocionais. Sai quando você tenta provar valor. Sai quando tenta compensar ausências. Sai quando tenta aliviar dores que não são financeiras, mas usam o dinheiro como anestesia temporária. Finanças pessoais são, antes de tudo, um espelho desconfortável. Nós vivemos em uma economia da comparação. Você é constantemente exposto a padrões de vida que não correspondem à sua realidade, mas parecem normais. Redes sociais mostram viagens, carros, restaurantes, corpos felizes, sorrisos eternos. Pouca gente mostra boletos. Pouca gente mostra o medo. Pouca gente mostra a conta no vermelho às 3 da manhã. E mesmo sabendo disso, você se compara. É humano. E essa comparação empurra você para gastos que não nasceram de necessidade, mas de pertencimento. Existe uma armadilha muito bem desenhada. A ideia de que você merece. E sim, você merece descanso, conforto, prazer. Mas o mercado distorce isso. Transforma merecimento em consumo imediato. Você trabalhou duro, então merece gastar. Você sofreu a semana inteira, então merece comprar. Você passou por algo difícil, então merece se recompensar. E assim, aos poucos, o dinheiro nunca sobra porque ele está sempre pagando pequenas compensações emocionais. Quando eu analiso histórias reais de famílias endividadas, raramente encontro um grande erro. O que eu encontro são centenas de microdecisões, parcelamentos longos que pareciam inofensivos, juros que ninguém leu direito, assinaturas esquecidas, compras por impulso em dias ruins. Tudo isso somado cria um peso invisível, e esse peso vai sendo carregado mês após mês, até que respirar fica difícil. Há também uma violência silenciosa chamada inflação de estilo de vida. Quando você ganha um pouco mais, automaticamente passa a gastar um pouco mais. Não por ganância, mas por adaptação. Você melhora o celular, o plano, o lugar onde mora, os pequenos confortos. Nada disso é errado. O problema é que o aumento do gasto costuma acompanhar ou até superar o aumento da renda. Resultado: o dinheiro nunca sobra mesmo quando você acha que agora vai. E tem algo que quase ninguém fala. O cansaço mental destrói a capacidade de planejar. Quem vive preocupado com contas, com dívidas, com imprevistos, não tem energia para pensar no longo prazo. O cérebro entra em modo sobrevivência. Ele quer resolver o agora, o hoje.
o boleto mais urgente. E nesse modo, conceitos como reserva e investimento futuro parecem distantes, quase irreais. Finanças pessoais exigem clareza, e a escassez rouba clareza. Talvez você já tenha tentado se organizar, talvez tenha feito planilhas, aplicativos, promessas de começo de mês. E talvez tenha falhado. Isso gera culpa, vergonha, uma sensação de incapacidade. Eu preciso que você entenda. Falhar em sistemas mal desenhados não define quem você é. A maioria das ferramentas de controle financeiro foi criada para pessoas que já têm sobra, não para quem vive no limite. Existe também o fator estrutural. Trabalhos cada vez mais instáveis, rendas imprevisíveis, benefícios reduzidos, custos fixos altos. Tudo isso cria um cenário onde qualquer imprevisto vira crise, um problema de saúde, um atraso, uma manutenção. E pronto, todo o equilíbrio frágil desmorona. A pergunta então muda de por que o dinheiro nunca sobra para como sobreviver até o próximo mês. Eu lembro de um cliente que me disse algo que nunca esqueci. Doutor, eu não vivo, eu administro medo. Medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de faltar, medo de falhar. E o medo custa caro. Ele empurra você para decisões rápidas, defensivas, muitas vezes ruins financeiramente. Crédito caro, empréstimos mal negociados, antecipações, tudo para aliviar uma angústia imediata. Quando falamos de finanças pessoais, precisamos falar de contexto. Ninguém toma decisões no vácuo. Você decide cansado, decide pressionado, decide com histórias de vida nas costas, decide tentando dar o melhor que pode com as ferramentas que tem. E isso precisa ser respeitado. Antes de corrigir números, é preciso acolher a realidade. Talvez agora você esteja pensando: então não há saída. Calma. Há sim. Mas ela não começa com fórmulas milagrosas. Ela começa com consciência, com parar de se culpar, com entender onde o dinheiro realmente vai e por quê, com reconhecer padrões emocionais, com aceitar limites temporários para construir liberdade futura. Isso é um processo lento, imperfeito, humano. Se você sente que o dinheiro nunca sobra, não é porque você não merece. É porque você está inserido em um sistema que exige mais do que entrega. E enquanto você não enxergar isso com clareza, vai continuar achando que o problema é você. Não é, mas a solução começa em você, na forma como você olha para o dinheiro, na forma como você se olha. Fica comigo mais um pouco, porque entender o problema alivia, mas aprender a mudar a relação com o dinheiro transforma. E é sobre isso que precisamos falar agora com calma, sem promessas vazias, sem gritos. Apenas verdade e direção. Chega um ponto em que entender não basta mais. A consciência alivia sim, mas ela também traz responsabilidade. Depois que você enxerga o jogo, não dá para fingir que não vê. E é aqui que muitas pessoas travam. Porque mudar a relação com o dinheiro não é confortável. Ela exige silêncio, exige escolhas impopulares, exige dizer não para o mundo e às vezes para si mesmo. Quando eu falo de reconstrução financeira, eu não falo de enriquecer rápido. Isso é fantasia vendida caro. Eu falo de criar espaço, espaço mental, espaço financeiro, espaço para respirar. O dinheiro começa a sobrar não quando você ganha mais, mas quando você para de sangrar sem perceber. E esse sangramento quase sempre é invisível. O primeiro passo real é encarar o dinheiro sem medo. Olhar para a conta, para as dívidas, para os gastos, sem se atacar. Como um médico olha um exame difícil. Com frieza compassiva, sem drama excessivo, sem negação. Finanças pessoais exigem esse tipo de maturidade emocional. Não é controle, é consciência. Não é rigidez, é clareza. Você precisa aprender a distinguir conforto de anestesia. Conforto sustenta. Anestesia apenas adia a dor. Muitas despesas que parecem pequenas são, na verdade, tentativas de não sentir.
Quando você começa a perceber isso, algo muda. Você não corta tudo. Você escolhe melhor. Você pergunta com calma: isso resolve algo ou só me distrai por algumas horas? Existe uma ideia perigosa de que organizar a vida financeira significa viver uma vida menor. Isso não é verdade. Organizar é viver uma vida mais honesta, mais alinhada com a sua realidade atual. E realidade não é sentença eterna. É fase. Fases passam, mas só passam quando você para de lutar contra elas e começa a atravessá-las com estratégia. Outro ponto crucial: pare de esperar motivação. Motivação é volátil. O que sustenta a mudança é estrutura simples. Poucas decisões repetidas com constância. Automatizar o que for possível. Reduzir escolhas em momentos de cansaço. Criar regras pessoais claras, quase chatas. Chatas funcionam. O cérebro cansado agradece. Você não precisa de 10 planilhas. Precisa de um mapa básico. Quanto entra? Quanto sai? O que é fixo? O que é variável? Onde você está se enganando um pouco? Todos nós fazemos isso. Finanças pessoais não são sobre precisão absoluta, são sobre direção. Um pequeno ajuste mantido por tempo suficiente muda trajetórias inteiras. Talvez a coisa mais difícil seja aceitar que algumas metas vão precisar esperar. Isso dói, principalmente em um mundo que grita agora o tempo todo. Mas adiar não é desistir, é proteger o futuro. Cada vez que você evita um endividamento desnecessário, você está comprando tranquilidade amanhã. E tranquilidade é um ativo subestimado. Construa mesmo que devagar uma reserva. Pequena, imperfeita, irregular no começo. Não espere o cenário ideal. Ele não vem. A reserva não é sobre rendimento, é sobre dignidade. É sobre não entrar em pânico a cada imprevisto. É sobre dormir um pouco melhor. Isso por si só já muda decisões. E por favor, não caminhe sozinho. Conversar sobre dinheiro ainda é tabu, mas o silêncio custa caro. Busque informação de qualidade. Busque orientação. Questione promessas fáceis. Desconfie de quem simplifica demais. Finanças pessoais são simples, mas não são fáceis. E quem diz o contrário geralmente está vendendo algo. Se você chegou até aqui neste vídeo, eu quero que você saiba: você não está quebrado. O sistema é pesado. A vida é exigente. E você está fazendo o melhor que pode com o que tem. Mas fazer o melhor possível hoje inclui aprender a ajustar, errar menos amanhã. Isso é crescimento real. O dinheiro começa a sobrar quando ele deixa de ser um inimigo silencioso e vira um instrumento consciente. Não para te definir, não para te dominar, mas para te servir. E isso leva tempo, leva paciência, leva gentileza consigo mesmo. Aqui no canal, O Preço da Vida, eu não prometo atalhos. Eu prometo lucidez. Prometo conversas que ninguém quer ter, mas todo mundo precisa ouvir. Se você continuar por aqui, vamos falar de escolhas de limites de liberdade possível. Um passo de cada vez. Sem pressa. Sem ilusão. E talvez algum dia você olhe para trás e perceba: o dinheiro ainda não é perfeito, mas agora ele não some mais sem explicação. Agora ele começa a ficar. E quando fica mesmo que pouco, algo dentro de você também se acalma. E essa calma vale muito.